Olá, turma, bem-vindos. Gabi, meu mentorado querido, está me ouvindo direitinho? Me dê esse retorno, por favor. Vocês me ouvem bem, querida Graça, bem-vinda. Ô, grande Hashimoto, muito bom, querida Ana Marta, querido Robson. Meu amigo Wesley, atenção turma, o Wesley vai estar comigo dia 3 de agosto. Grande Wesley Carvalho, grande gestor na área de saúde. Dia 3 de agosto nós vamos falar sobre a importância da gestão em clínicas e consultórios odontomédicos, tá? Querida Maria Aparecida. Ok, show de bola. Turma, essa é a primeira live internacional do projeto Meia Hora falando sobre gestão. Direto de Portugal, com o meu mestre e meu mentor. É muita honra. Opa, não estou lhe ouvindo, não estou lhe ouvindo. Deixa eu ver aqui, para que eu vou resolver isso aqui agora. Pode falar. Agora. Tá bom? Tá, joia. Não, não era contigo, não. Era o meu Bluetooth que estava aberto aqui. Mestre, que honra! Que honra! Prazer. Que honra! Muito prazer. Turma, vocês têm noção o nervoso que dá vocês entrevistarem o cara que é sua referência, que é um mestre para você? É muita emoção, viu? É muita emoção e se prepare para muita informação. Bom, vamos aqui. Primeiro, agradecer a sua presença, como estou dizendo aqui. Existe uma expectativa grande. Vários mentorados meus estão aqui para assistir. Vários mentorados seus, assim como eu, alunos da primeira turma online de formação em mentoring, que foi realmente um case nesse mundo que a gente vive hoje, aprovado que a gente pode ministrar aulas online sem perder qualidade. Então, assim, muito grato, bem-vindo, né? E vou beber um café, mas poderia ser um bom vinho português. Sem dúvida. Depois, né? Depois, sempre. Mestre, fala um pouquinho da Ehrlich, fala um pouquinho da tua trajetória e para as pessoas conhecerem o que é a Ehrlich, né? E os projetos dela. Tá. Bom, eu fui a maior parte do meu tempo em empresas, eu fui empresário, né? Eu fui dono de empresas. Então, passei pelas áreas de educação, de marketing, de saúde e completei cerca de 25 anos de vida executiva. Ocupando cargos de liderança desde muito novo, né? Comecei a trabalhar com 17 anos e com 20 eu já era sócio de uma empresa, um colégio que estava muito grande em Recife, colégio contábil. Bom, mas eu sempre fui muito curioso saber as coisas, então não me satisfazia só com o que eu fazia. Eu tinha muito interesse pela área de gestão. E uma das coisas que eu não fiz na minha vida foi me formar em administração. Eu fiz engenharia até o quarto ano, eu me formei em letras, fiz pós-graduação em administração financeira, já foi chegando um pouco perto. Houve algumas pós que eu entrei, mas não gostei, marketing, administração hospitalar, tudo. Mas aí, né, já com mais de 50 anos, eu fui fazer o mestrado. E no mestrado, era o mestrado de gestão empresarial, finalmente, né, estudar gestão na vida. E nesse mestrado, na disciplina de comportamento organizacional, eu descobri a mentoria. E foi uma espécie de amor à primeira vista. E eu, na verdade, o meu trabalho na época, né, falando de quê? De
13, 14 anos atrás. O meu trabalho na época eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. E o resultado do meu encontro com a mentoria, com o mentoring, foi que simplesmente eu fui aos poucos abandonando a gestão da qualidade de vida no trabalho, porque a mentoria estava no meu sangue. Eu não sabia que aquele bichinho tinha esse nome. Quando eu aprendi, né? O mentoring eu estudei cientificamente, tive a sorte de ter uma professora e orientadora, né, no mestrado, que foi a pessoa que trouxe a mentoria para os estudos acadêmicos no Brasil. E aí eu acabei o mestrado e disse, não, eu quero introduzir isso na minha vida profissional. O resultado é que eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido, né? Era só teoria. Eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido em alguns laboratórios que eu fiz em empresas cujos RHs me abriram as portas para fazer os testes do que eu tinha de teoria. Eu comecei a ver, inclusive, que na prática a teoria que eu tinha aprendido era diferente em alguns aspectos, porque a gente aprende uma teoria americana. E quando coloca em ação, né, coloca em prática na realidade brasileira, muita coisa fica diferente. Então, eu adaptei esse modelo, né, americano para um modelo que eu considero hoje um modelo cabível no Brasil. Já testei em Portugal também, já deu certo. E, com isso, eu comecei a aplicar a mentoria para pessoas individualmente, atendendo pessoas nas áreas de carreira e liderança, mas também depois resolvi ensinar isso, né? Então, já fiz praticamente 50 turmas de formação em mentoring, né? Apenas uma online, né? Como você acabou de dizer, que foi a semana passada, semana retrasada. Atrasada. E é isso. E também fui estudar coaching para entender a diferença entre mentoring e coaching, né? Fui ser coach para entender a diferença entre mentoring e coaching. E com isso eu fico muito à vontade hoje em fazer uma coisa ou outra, mas a verdade é que o mentoring me puxou e 99% do meu tempo sou dedicado ao mentoring. Deixa eu Então é fazer isso, é o só que eu duas. faço hoje. A Erlis, na verdade, a empresa Erlis é o Erlis, é o Paulo. É. Deixa eu fazer duas citações muito importantes aqui, dois grandes amigos, mestres também, dois grandes mentores. Agora chegou mais uma, que é o Marcelo Ortega, um dos maiores nomes de atendimentos, vendas e negociação do Brasil, um dos maiores palestrantes da área, o meu mentor na área de vendas e atendimento. Um outro grande amigo aqui, também o Paulo, que é o Paulo Emílio, também mentor na área, um dos maiores nomes, Paulo, em gamificação no Brasil, diretor da Prospecta. Aliás, a Prospecta está aqui presente sempre com os jogos dela, tá? De metodologias ativas. E olha, primeira vez que esses dois acompanham uma live minha. Ninguém é bobo, né? Tinha que ser o mestre Paulo Erles para captar essa turma. E todos os nossos colegas aqui. Não, como é que é? Você que é bom de publicidade e propaganda. Pô, mas eu tenho bons mentores, né? E escolhi o melhor para aprender sobre mentoria, não tenho a menor dúvida. E o que me ganhou, já te falei isso e vou falar agora na frente de todo mundo, foi a sua generosidade e a sua humanidade. Eu pesquisei várias escolas para estudar a mentoria e quando eu encontrei a Erlich e a maneira com que você fala com a gente, Paulo, é fora da curva. Não tem, ó, turma, vou fazer uma propaganda aqui. Quem puder aproveitar e fazer o curso de mentoring na Erlich, eu assino embaixo. Eu e mais a turma toda. Paulo, você falou em coaching. Coaching e mentoring é a mesma coisa? São a mesma coisa? Não, tem semelhanças e tem diferenças. E, na verdade, eu só entendi, eu nunca entendi pela literatura a diferença. Só entendi quando eu fui praticar, na verdade. Então, eu fiz 4, 5 cursos de coaching e com o que eu trazia de mentoring, eu comecei a praticar. Veja, no coaching, de uma forma geral, porque há algumas correntes de coaching que são muito mais parecidas ainda com o mentoring, mas, assim, no geral, o processo de coaching é um processo em que você, profissionalmente, vai aplicar técnicas de coaching para desenvolver pessoas. Então, isso não depende da sua formação anterior, não depende de uma experiência que você teve anteriormente. Claro, se você tiver vivência e maturidade, vai ajudar muito. Mas vão chegar clientes de toda a natureza, de todas as áreas, porque as técnicas de coaching podem ser aplicadas, né, para as pessoas em geral. Muito bem. Qual é a diferença agora para o mentor nesse termo de bagagem? Que a bagagem do coach são as técnicas que ele aprende e aprende em que momento deve usar cada uma delas.
A diferença é que no mentor, no mentoring, o mentor ele traz uma bagagem numa determinada área. Pode ser uma questão de vida, vivências emocionais, assim por diante. Pode ser uma questão técnica, né, que ele aprendeu. Então, você tem mentor em arquitetura, mentor em direito, mentor em publicidade, mentor em medicina, mentor em qualquer área. Tá? Como eu falei para você lá no curso, existe mentor nos Estados Unidos até na área prisional, né? Mentor de prisioneiro. Muito bem. Você falou isso. Então, o mentor, ele usa a bagagem que ele acumulou na vida, na profissão, da maneira que foi, para ajudar a pessoa a se desenvolver naquela área específica em que ele se tornou um expert. Tá? Não precisa ser o maior sabichão do mundo naquilo, não. Basta saber mais do que o outro. Se você tem mais bagagem que o outro, você já pode passar para quem tem menos bagagem. Essa é uma diferença básica. Né? E para explicar a diferença toda, você sabe que leva muito tempo. Você viu como a gente explica a diferença toda. Mas assim, o básico é isso. Tá? Agora, o que é que faz confundir o mentoring com o coaching? Primeiro, são processos de desenvolvimento. São processos em que cada um usa um sistema de orientação para o outro, dedica ao outro a orientação? Sim. É um processo em que as pessoas, em que os profissionais, o coach, o mentor, tem que ter uma escuta muito ativa, profunda, reflexiva? Sim. Tem que ter um mínimo de abertura no relacionamento? Sim, para poder, né, gerar uma confiança básica que leva o processo para frente. Então, isso faz confundir. Agora, eu costumo sempre dizer o seguinte, o que é bom é quando você é mentor, mas conhece técnicas de coaching. Que às vezes há situações em que você, pela experiência, você não conseguiria resolver, porque você não tem um conhecimento específico para mexer com a cabeça do mentorado naquela hora, para provocar nele uma atitude, e aí você usa uma técnica de coaching. Então, assim é que acontece comigo hoje. Né? Ou seja, eu já me intitulei, assim, já me apresentei ao mercado como coach. Comecei, mas depois o mentoring foi invadindo tudo isso, porque eu começava a observar, e por eu ter tido várias experiências na vida profissionais, em muitas áreas, quando o cliente de coaching chegava para mim, eu tinha como opinar sobre alguma coisa da área dele, principalmente quando era questão de liderança, eu tinha como opinar fora do processo de coaching. Aí o mentor tem mais liberdade, né, para fazer isso. Então, eu passei, né, a ser mais mentor do que coach. Mas, assim, no momento, pela exiguidade de tempo que eu sei que a gente tem aqui, é a diferença básica que eu posso mostrar, né? Fora outras diferenças que existem. E como surgiu o mentoring? Em que época o mentoring explodiu? Eu lembro muito da relação de Peter Drucker com Jack Welch, com aquele menino da GM, Alfred Sloan. Mas, assim, como surgiu o mentoring? Veja, na verdade, desde que o primeiro ser humano passou a ajudar o desenvolvimento de outro, passando a experiência que ele tinha recebido da vida, né? Passando a bagagem que tinha, surgiu o mentor. Essa data ninguém sabe qual é. Agora, existe uma história do mentoring, dizendo que a palavra mentor vem do personagem mentor, da Odisseia de Homero. Ele era um amigo de Ulisses saiu para a guerra, deixou o filho, a esposa e o próprio reino, né, para ele tomar conta. Ele seria um conselheiro, né, um orientador do Telêmaco, que era o filho do... Bom, quem lê a Odisseia vai ver que ele não foi bem sucedido de jeito nenhum nisso. Então, a palavra mentor ficou no ar. Então, estamos falando aí de 800 anos antes de Cristo. Ela ficou no ar até o fim do século XVII, quando um francês, Fenelon, fez uma espécie de... Ele se baseou na Odisseia, mas criou uma história muito positiva, em que o personagem mentor ele era um educador de jovens da nobreza, né? Educando essas pessoas para assumirem posições mais altas, serem príncipes, reis e assim por diante. E aí a palavra mentor passou a ter um sentido muito positivo. Então, quando se entra no século XVIII, a palavra mentor começou a ser dicionarizada com esse sentido, né? Na Inglaterra e na França. E foi a partir daí que isso surgiu. Agora, onde é que isso começa no mundo corporativo? Aí vamos dar um salto de séculos. E isso, na verdade, começou de uma maneira assim, mais contundente nos Estados Unidos, quando, no meados dos anos 70, mais ou menos, começaram a sair matérias em revistas de negócios americanas comentando o quanto era importante ter um mentor para que a carreira fosse mais rápida, fosse mais bem-sucedida. E eles mostravam, né, como determinados presidentes, altos executivos tinham subido na vida graças à atuação de mentores. E os americanos começaram a estudar isso, né? Começaram a estudar o que a gente chama de mentoring informal, ou seja, um mentoring que não é nem planejado, não é preparado, não é estruturado, e começaram a criar maneiras de estruturar.
ou seja, treinar pessoas para serem mentores e atuarem como mentores para desenvolver pessoas. Então, isso tem uma história de quê? De 40 anos? Por aí, 40 e poucos anos, né? Muito mais recente. O mentoring corporativo. O mentoring na área social já existe há muito mais tempo. Não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, desde o início do século passado, você tem ONGs, né? Entidades que ajudam crianças em situação de vulnerabilidade, jovens. Eles captam mentores na sociedade para fazer esse trabalho voluntário. Mas no mundo organizacional é isso, tem uns 40 e poucos anos. Pô, legal. Pô, bom. Boa essa informação, prova que o mentoring ele está na essência. E era essa a minha próxima pergunta. Existem vários tipos de mentoria, já que isso está meio que relacionado com a própria essência da humanidade, né? A relação, como você falou aí, vem desde a antiguidade. Assim, quando surgiu o mentoring formal, estruturado, porque o mentoring na sua natureza original, ele é informal, ele acontece porque duas pessoas, por uma determinada química, elas se encontram e uma ajuda a outra a crescer. Mas isso não é nada planejado, não? Isso acontece. A gente sabe os exemplos de mentoring que a gente tem na nossa vida, desde os nossos pais, assim por diante. Agora, quando começaram a fazer o mentoring estruturado, aí passou a se chamar de mentoring formal. Então, o mentoring informal é o espontâneo, o mentoring formal é aquele que é prestado por profissionais de mentoring que têm uma metodologia, uma estrutura, né, que fazem o seu mentorado criar um plano, tem planejamento. E também o mentoring informal é o mentoring que é organizado nas empresas, nos chamados programas de mentoring organizacional, onde a gente convoca os mentores, convoca os mentorados, ensina a metodologia para eles se encontram e durante um tempo eles se relacionam, e o mentorado tem que construir um plano de desenvolvimento e executar, né, para alcançar suas metas. Isso é bem estruturado. Então, agora, existem várias outras classificações de mentoring, desde mentoring por especialidade, né, e aí depende da atividade da pessoa. Eu, como tive muita experiência em liderança e em carreira, eu ofereço essas duas para meus clientes individuais. Agora, tenho ex-alunos que são mentores em arquitetura, são mentores em arquitetura, são mentores em direito, são mentores em comunicação, são mentores em branding, são mentores em Medicina, odontologia. gestão do conhecimento, em medicina, em nutrição, tudo isso. Muito interessante, muito interessante. Eu tenho aqui... em qualquer área, praticamente. Isso, qualquer área. Eu tenho uma pergunta aqui de um grande amigo, também um grande mestre, Djalma Argolo, que é um terapeuta bem conhecido aqui na Bahia, e eu conversando com ele no final de semana, ele me fez a seguinte pergunta: é possível que você consiga fazer concomitantemente a um processo terapêutico, um processo de mentoria, ou a pessoa precisa parar, estacionar, e para que a gente possa começar outro processo? Mentoring não é terapia. Tem um bom efeito, pode até dizer que tem um efeito terapêutico, mas não é terapia. Agora, o que acontece é que a resposta mais direta que eu poderia dar a essa pergunta é que tudo depende da intensidade do problema que foi levado para a psicoterapia. Então, um indivíduo com um alto grau de disfunção psicoemocional, uma depressão, um estresse super elevado e tal, é difícil que ele trabalhe no sentido de construir um plano para ele, olhar para o futuro, criar metas e ir em frente. Entendeu? Então, na medida em que o trabalho do psicoterapeuta vai tendo efeito e vai dando a esse indivíduo uma situação mais neutra, ou seja, não afetada pela questão psicoemocional, aí ele pode entrar no processo de mentoring. Então, já aconteceu comigo eu ter isso mais uma vez. Então, o cliente tinha um problema de natureza emocional e eu não posso mexer nisso, não, eu sou psicólogo. E, então, assim, isso visivelmente atrapalhava o andamento do processo dele. Ele não conseguia fazer nada, era sempre bloqueado, sempre bloqueado. Planejava muito bem, mas não executava nada porque não tinha iniciativa e tal, e aí lembrava de coisas da vida dele e tal. Disse, olha, a gente tem que estacionar aqui o seu processo. A gente suspende, eu aconselho que você procure um psicoterapeuta, e quando um psicoterapeuta entender junto com você que você já está em condição de voltar, inclusive eu posso conversar com o psicoterapeuta, né? O psicoterapeuta pode ser ajudado por mim nesse sentido, para a gente saber o estado da pessoa. Quer dizer, ele diz que eu não sou psicoterapeuta, mas eu posso dizer a ele quais as condições em que eu preciso receber o indivíduo para ele poder ser mentorado.
Então, isso aconteceu realmente, a pessoa foi para a psicoterapia, depois de um determinado tempo, ele veio para mim, disse, vamos continuar? Vamos. E aí continuamos, e tudo que ele colocou no plano conseguia fazer, né? Graças aí à intervenção do processo de psicoterapia. Ah, legal. Então, no caso, a pessoa para um determinado acompanhamento, ou com mentoring, ou com o terapeuta, o psicólogo, enfim, e inicia outro. Tá? Seria mais ou menos assim. A pessoa acabou um tratamento com um terapeuta, e aí foi identificado, bom, agora você precisa de um desenvolvimento na área profissional. Aí você vai procurar um mentor. Seria isso, Paulo? Essa pessoa ela queria atingir uma posição dentro da organização, que é uma posição de liderança e tudo, então, como eu sou mentor em liderança, então mas ele não conseguia, simplesmente não conseguia. Então é o seguinte, o mentoring, ele faz o indivíduo, o coaching também, né? Ele dá um desenvolvimento, ele potencializa o indivíduo para realizar as coisas que ele precisa fazer. Tá? Mas ele não pode estar num estado psicoemocional prejudicado, senão ele não consegue. E eu não sou psicoterapeuta e o coach não é psicoterapeuta. Entendeu? Então, o que é que a psicoterapia faz? Ele está caindo, ele está aqui. Então, a psicoterapia eleva o indivíduo até o ponto em que eu posso pegá-lo e levá-lo para o processo de desenvolvimento. Entendi. Eu tenho outra pergunta aqui, muito interessante também, de uma colega nossa lá da Universidade de Salvador, a querida Priscila Carvalho. Porque, Paulo, quando as pessoas viram esse tema na timeline, no Stories, vários amigos começaram a conversar comigo, né? E também viram as minhas fotos no curso de mentoria e tiveram curiosidade, né? E essa querida amiga que faz aniversário hoje, Pri, querida, feliz aniversário, um beijo. Olha que interessante, isso foi você comentou isso, você falou sobre esse tipo de coisa no curso, mas é muito interessante. Como agir quando o mentorado se mostra resistente? O que fazer com agir nesse tipo de situação? Olha, depende do que significa resistente, né? Também, né? Resistente pode ser, por exemplo, ele está resistindo aos conselhos que eu dou, ele não aceita de jeito nenhum, está resistindo a colocar um plano em ação, como eu acabei de falar, né? Está resistindo a quê? De qualquer maneira, veja bem, uma das armas mais fortes no processo de mentoring é o mentor usar transparência, clareza, verdade. Então, tudo é jogo aberto. Então, no momento que o mentor percebe que o indivíduo está com bloqueios, com resistências, vamos chamar agora resistências, ele procura conversar com a pessoa sobre aquilo. Né? Então, de repente, é um problema realmente o indivíduo que precisa, talvez, ir para a psicoterapia. E aí, como nós falamos anteriormente, provavelmente isso vai ser resolvido, ele pode voltar para o processo de mentoring e seguir em frente. Mas, às vezes, é a história de chegar a hora da verdade, a pessoa tem que fazer mudanças que não quer fazer, não resiste a isso, não quer sair da zona de conforto e tal. Então, se a pessoa não anda nesse sentido, e ela provavelmente não... E admitindo que ela não tenha, né, uma questão psicoemocional a ser resolvida, e ela não quer progredir, eu simplesmente digo à pessoa o seguinte, olha, você está dando indícios de que não é mentorável. Ou seja, você tem boas ideias e tudo, mas fica só na conjectura, no plano. Você não coloca as coisas em ação, então você não muda nunca. Se você não coloca em ação, não vai haver mudança alguma. Não, é porque tal, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, eu prefiro... Você sabe que a pessoa começa com enrolação, com coisas e tal. Você diz, olha, a gente só pode contar o processo se você, dentro de um prazo X, começar a executar alguma coisa. E comprova que você está mudando. Ou que está conquistando alguma coisa, que está melhorando seu comportamento de líder, qualquer coisa que seja. Se ele não faz, simplesmente eu não tenho que fazer mais nada, eu tenho que encerrar o processo. Entendeu? Então, tudo vai depender. Essa resistência pode ter uma natureza psicoemocional que eu não consigo resolver, tá? Mas pode ser algo realmente de uma resistência pessoal de não querer sair de zona de conforto. Entendeu? Então, aí tem que fazer. Acabou o mentor, não tem mágica. O mentor não é mágico. Você falou agora um tema, você está repetindo, na verdade você começou falando de um tema que me encanta e agora falou de novo, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Todo líder deve assumir um papel de mentor, né? E já entrando dentro do ambiente corporativo, qual a importância de uma postura de líder-mentor dentro do ambiente corporativo? Martinho, eu não gosto de maneira alguma de generalizar as coisas, sabe?
Imagina, o cara vai ser mentor de uma empresa que está de um departamento, de uma equipe numa empresa que está redondinha, tudo dá certo e tal, isso é uma coisa. Ser líder de uma empresa em crise profunda é outra. Não é? Então, assim, depende. Agora, o que eu digo sempre é o seguinte, como postura básica para conquistar seguidores na equipe, ou seja, para que a equipe seja uma equipe de seguidores, não dizer simplesmente liderados, mas ser seguidores, quando o líder é também o mentor de cada indivíduo da equipe, tá? Isso dá para ele uma posição de admiração, respeito e tal, de tal maneira que, veja, um líder que trata as pessoas como gente, ou seja, que atua com humanidade diante do outro. Um líder que tem tempo e paciência para escutar as pessoas. Um líder que tem tempo e paciência para ensinar para as pessoas, para orientar, para aconselhar. Um líder que tem consciência de que é exemplo para o outro. Se ele é estúpido com a equipe, vai gerar várias atitudes de estupidez na equipe, na própria equipe. Se ele é uma pessoa que trata a equipe com respeito, consideração, a gentileza necessária, então ele também vai espalhar esse conceito dentro da equipe, e a equipe vai se comportar assim. Ele tem que entender que ele também é modelo. Então, a pessoa que aceita a gente, e sabe que é um exemplo para os outros, que tem uma boa escuta, que aconselha, que orienta. Então, quem não quer um líder desse? Então, a equipe faz tudo para esse líder ficar. O que ela faz, então, para o líder ficar? A equipe dá resultado. Aí o líder vai ficando. Entendeu? E o líder, em troca, vai cada vez mais, né, continuando a ser um mentor para a equipe, atuando como mentor. Então, líder-mentor, para mim, deveria ser o papel primário de toda a liderança. Agora, o líder é mentor até onde o mentorado merece. Né? Se o mentorado é rebelde, não aceita, é mal educado, trata mal, responde, tal, ele vai cortando, até o momento que ele degola o cara, tira o cara da equipe. Líder mentor não é líder bonzinho. Costumo dizer isso. Líder mentor não é líder bonzinho. É líder respeitoso, líder que quer ver o sucesso da equipe, quer ver o sucesso de cada um. Não tem medo de que a equipe passe a perna nele. Entendeu? Então, assim... Ele é seguro, né, Paulo? Hã? Ele é seguro. Como? Seguro, ele é um cara seguro. Claro, isso é básico, né? Ele tem que ter, a equipe tem que ter confiança técnica nele, saber que ele é bom naquilo. Mas tem que ter também confiança ética, saber que ele é uma pessoa justa, honesta, tem bons princípios. E quando a equipe tem confiança emocional nele, sabe que ele quer o bem da equipe, aí ninguém segura essa equipe. Entendeu? Então, os nossos líderes, se fossem todos assim, num estilo próximo do líder mentor, seria fantástico. Seria fantástico. Os resultados seriam... Eu estou lhe dizendo porque eu fui com 20 anos líder. Eu sabia lá o que era liderar. Então, qual era o modelo que eu tinha? Qual era o modelo básico de liderança que existe? Em quase todos os lugares. Principalmente dentro de uma cultura como a nossa. É o modelo manda quem pode e obedece quem tem juízo, que é o modelo comando e controle. Então, eu fui aos 20 anos um modelo comando e controle. Tá? Mas quando fui chegando aos 30, 30 e pouco, eu vi que era alguma coisa era preciso fazer. Entendeu? Então, por fatos que não dá tempo de contar aqui, eu comecei a mudar a minha atitude e comecei a ver a reação positiva das pessoas. Então, eu vivi essa passagem do líder comando e controle para o líder mentor sem nem saber o que era isso. Não sabia que tinha esse nome. Então, eu tive atitudes de mentor e essas atitudes de mentor me fizeram ser um líder de excelência. Eu consegui dar à equipe todo o resultado que a gente queria. Entendeu? Sem massacrar as pessoas, sem matar ninguém. Eu tenho um caso muito interessante. Tem um jovem gestor de uma grande rede, de uma grande grife, de uma grande marca de roupas, né? E eu sou um cliente assíduo dele. E é um querido, o Daniel Salomão. O Daniel, ele conversando comigo essa semana, e eu não vou fazer jabá da marca, assim, né? Mas eu vou falar dele. O Daniel é um rapaz diferenciado. E ele me perguntou assim, Martinho, nesse momento de pandemia, qual o caminho, o que se torna importante para mim, como gestor, como agir, o quanto eu preciso de um mentor, o quanto eu preciso mentorar a minha equipe. Eu achei a preocupação dele muito bonita, entendeu, Paulo? Então, essa pergunta eu quero transferir para você. Acho que travou aqui a internet do Paulo. Travou um pouco. O que, Paulo? Não é preciso esperar uma pandemia para se tornar líder mentor, não.
Entendeu? O fato de você já ser um líder mentor anteriormente à pandemia já ajuda a você ter a equipe junto de você e você estar junto dela nos tempos de crise, seja qual for a crise. Entendeu? Ou seja, o líder que tem essa questão de aceitação pelo outro, de respeito e tudo, numa época em que os liderados estão mais estressados, já que a pandemia provocou isso, né? As pessoas não estão... muitas não estavam acostumadas a trabalhar em regime de home office e tal. O líder tem que ser profundamente dialogador, digamos assim, e dialógico, né? Ele tem que estar junto às pessoas, entender a questão de cada um e tal. Isso não é comum na nossa liderança. Entendeu? Não é comum, a gente sabe que não é. A gente sabe perfeitamente que não é. A gente anda nas empresas e vê que a coisa não é assim. Então, se ele tem atitudes de mentor, seja na pandemia ou fora dela, não importa. Ele vai ter como estar mais junto das pessoas, entender o problema de cada um e tal. E dentro dos limites, obviamente, tem limite para tudo, dentro dos limites ajudar as pessoas a ultrapassarem essa situação. Então, é um líder pela admiração e pelo respeito, sabe? Ele lidera, claro, ele tem bagagem técnica, mas ele lidera também não só pela questão da inteligência, da questão do conhecimento, da competência técnica. Ele é um líder pela admiração e pelo respeito. Então, isso segura muito mais que qualquer conhecimento técnico, na verdade. Aí, Paulo, eu vou trazer de novo o assunto de volta para essa questão, já que a gente está falando de uma organização, ele faz parte de uma organização, Daniel, e a gente está falando aqui dentro de uma corporação. Quais são as principais vantagens, quais os principais benefícios de se ter um mentor no mundo corporativo, independente desse momento de pandemia ou não, no caso dele que é varejo, ou em outras áreas das organizações em geral, quais são os benefícios, qual a importância de se ter um processo, né, um projeto de... Bom, assim, a pergunta também poderia ser formulada dessa maneira. Qual é a vantagem de implantar mentoring numa organização? Né? De aproveitar o trabalho de pessoas como mentores na organização. Obrigado, mestre. Obrigado. Não, mas é a mesma coisa. Não, achei ótimo. Da maneira mais diversa. Há vários motivos pelos quais a empresa poderia implantar mentoring na organização. A mais básica delas é a disseminação do conhecimento de uma forma muito mais rápida e com mais qualidade. Por quê? Porque o mentor está ali dentro da empresa, junto com o mentorado. Pode nem estar na mesma planta, mas eles se comunicam, fazem mentoring virtual, mentoring online, não tem problema algum. Eles estão dentro do mesmo contexto, então o mentor já passou por aquilo, conhece aquilo da empresa toda. Então, as pessoas imaginem, você acabou de entrar na empresa, você foi contratado e entrou na empresa. Um outro colega seu também entrou naquela mesma hora. Ok. Aí entregaram o mentor para você e o outro não teve mentor. Quem vai se desenvolver mais rápido? É lógico que tem mentor. Então as pessoas aprendem mais rápido, aprendem com a qualidade da prática, porque o mentor está lá praticando as coisas. É mais fácil a pessoa enxergar o mentor fazendo as coisas e tal. Então, assim, rapidez e qualidade de aprendizagem. Outra coisa, ainda em termos de aprendizagem. Imagina a quantidade de pessoas dentro das empresas, pessoas que vão aprendendo coisas, essas coisas ficam só na cabeça delas. Isso a gente chama de conhecimento tácito. Não está escrito em canto nenhum, manual, não está na intranet da empresa, não está no manual escrito, impresso, não está nada. Se essa pessoa sai da empresa, se essa pessoa falta, os outros não sabem fazer aquilo. Então, se você transforma essas pessoas que têm conhecimento tácito em mentores de outras pessoas na organização, os mentores vão espalhar o seu conhecimento e o conhecimento permanece na organização, mesmo que esse mentor se demita, seja demitido, adoeça ou morra. Ou seja, ou se aposente. Entendeu? Então, é ótimo também, até para programa de preparação para aposentadoria, transformar pessoas que têm conhecimento tácito nas organizações em futuros mentores é um grande negócio. Já deixa a pessoa com atividade para aposentadoria. E não colocar o pijama. Né? Outra coisa ter um mentor pode ser fator, quer dizer, dar mentores para os talentos da empresa pode ser um fator de retenção desses talentos. Porque a pessoa pensa duas vezes, assim, o mentorado pensa duas vezes. Se eu sair para aquela empresa que está me oferecendo uma proposta melhor, será que eu vou ter lá o mentor que eu tenho aqui na empresa? Me orienta tanto, está sendo super importante para a minha carreira? Não sei se vou ter isso. Então, sabe uma coisa? Eu vou crescer salarialmente menos, mas eu vou me municiar de mais bagagem, de mais conhecimento e experiência, porque aqui eu tenho esse cara. Ele vai me ajudar. Entendeu? Então, isso também é um fator de retenção. E outras coisas, por exemplo, usa-se mentoring para
para programas de diversidade, porque às vezes uma minoria não conversa com a maioria, minoria que for, minoria racial, minoria de opção sexual, minoria socioeconômica e tal. Não, os grupos não se conversam. Então, se o mentor está bem relacionado com os dois grupos, ele promove a inclusão, né, das pessoas do pequeno grupo, no grande grupo. Isso, o mentor pode fazer isso também. Mentoring está associado ao aumento de produtividade. Tudo isso até que eu já falei. Mentoring reduz estresse no ambiente organizacional. Porque ser mentor é tratar o outro com humanidade também. Né? Então, assim, não é só passar conhecimento, é espalhar a boa qualidade do relacionamento. E ter mentor é dar ajuda para as pessoas diminuírem suas angústias por não saberem fazer coisas. Então, também, o mentoring é um fator de redução de estresse. É tanta coisa, sabe? Muita coisa É bom positiva. ser Agora, mentor. e ser mentor dá um prazer imenso, né? Ser mentor dá um prazer imenso. Você saber que o outro cresceu porque você ajudou é uma coisa que não tem preço. Uma coisa que não tem preço. Uma pergunta aqui que me ocorreu que eu já devia ter feito. Todo mundo pode ser mentor? Qualquer pessoa pode ser mentor? Não. Assim como nem todo mundo pode ser mentorado, também nem todo mundo pode ser mentor. Para ser mentor, você precisa, primeiro, ter expertise em alguma área, ter uma bagagem que possa passar para alguém em determinada área. Não precisa ser o melhor de todos na área, não. Basta saber mais do que o outro. Você já tem um diferencial de bagagem em relação ao outro. Bagagem que eu chamo é conhecimento e experiência. Primeiro ponto é esse. Segundo, precisa gostar de gente. Se você não gostar de gente, não vai gostar de passar para o outro aquilo que você sabe. Precisa não ter medo de passar para as pessoas. Tá? Então, o mentor tem que ter bagagem, tem que ter conhecimento e experiência numa área específica, tem que ter vontade de passar para as pessoas, né? Tem que gostar de gente, tem que ter tempo, porque às vezes a pessoa é ótima, ela é craque naquilo que faz, ela é tão boa, sabe? Tem um coração, tal. Não precisa ser, o mentor não é santo, não, sabe? Mas assim, a gente vê tanta coisa ruim que quando fala de algo bom parece que é extraordinário. Não é nada extraordinário. É alguém que tem o conhecimento, tem experiência, gosta de passar para o outro, tem prazer de ver as pessoas crescerem com isso, mas se não tiver tempo, não adianta. Boa vontade não adianta sem tempo. Né? Tem que ter tempo. Outra coisa, dentro de uma organização, mentor, a pessoa tem que ter o que a gente chama de ficha limpa, né? Ou seja, não vai colocar o cara, por melhor que seja numa área técnica, é o craque, mas é um cara que não é bem visto por certas atitudes e tal. Então não vai disseminar isso pela empresa, que o mentorado termina copiando o comportamento do mentor. Então nem todo é mentorável. Então, nem todo mundo pode ser mentor, nem todo mundo pode ser mentorado. Agora vem mais uma pergunta. Quando é que eu sei que eu estou precisando quando é que eu enxergo em mim que eu estou precisando de um mentor? Existe essa situação, a pessoa se enxergar, ou a gente pode identificar que alguém precisa de uma mentoria e fazer com que ela vá fazer? Vamos lá. A pessoa precisa entender a necessidade na área. Quando eu chamo área, pode ser uma coisa muito objetiva, como, por exemplo, mentor em engenharia civil, mentor em gerenciamento de projetos. Tenho ex-alunos brilhantes nessa área. Então, primeiro, você tem que entender que é numa determinada área que você está tendo uma necessidade de crescimento. Tá? Então, é por aí. A sua pergunta, a resposta vem por aí. Então, como é que eu sei que eu preciso de um mentor? Você precisa se desenvolver numa área e alguém lhe diz ou você descobre que alguém é muito bom nessa área. Entendeu? Então, Entendi. você pode entrar em contato com essa pessoa, pedir para ser mentor, ou se é dentro de uma empresa, você pode ter mais liberdade de chegar e tal. Olha, gostaria que você me orientasse nisso, é possível e tal. Ou pede o RH para ajudar nisso, né? Agora, se é fora, no mercado em geral, há mentores profissionais aí em algumas áreas. A coisa está começando ainda no Brasil, mas já há mentores em algumas áreas, né? Eu já tenho vários ex-alunos que são mentores em várias áreas, muito interessantes. Então, mentor em gestão de projeto, olha que coisa legal. Eu já indiquei um mentor em gestão de projeto, que foi meu aluno, para uma cliente minha, cujo Entendi, que ela queria desenvolvimento naquela área estava específica. dependendo dela entender da área de gestão de projeto. Entendeu? Então, a gente vai... Então, o mentor ele tem que ser... você sabe que precisa de alguém para orientar você nisso. Agora, quando é uma questão mais comportamental, os coaches são coaches bem preparados, sérios, são ótimos nisso, também nessa área comportamental.
Agora, A há querida mentores na área comportamental, sim, há mentores na área comportamental. Desde pessoas que Paulo, tiveram experiência em mudança de comportamento. a última segunda-feira eu tive com a querida professora Aline Rosário, que ela teve no Vale do Silício, e ela trouxe para a gente justamente que isso é cada vez mais comum no Vale do Silício, a relação entre mentores e mentorados, tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito de empreendedorismo, que virou uma coisa comum. A grande querida professora Aline Rosário, ela falou isso para a gente e me marcou isso. Você já... A área de empreendedorismo e startups é uma das áreas em que o mentoring está sendo mais usado, inclusive no Brasil. Apesar de usar algumas palavras, algumas expressões, ou usar a palavra mentoria para algumas situações que não são de mentoria real, mas isso já veio pronto, já veio assim, essa deformação conceitual já veio lá dos Estados Unidos. Quando foi adotada essa história de empreendedorismo, startups, né, e tal, aí foi trazido de lá o modelo e a palavra mentoria veio também, em alguns casos, utilizada de uma forma inadequada. Mas essa é a verdade. Olha, é porque nós não temos no Brasil a cultura do mentoring. O americano já tem isso lá. Então, se você pegar as maiores empresas lá da Fortune, das 500 mais e tal, pergunta quantas tem programa de mentoring. Como é que eles fazem um mentoring de uma forma organizada, planejada, um mentoring formal levado muito a sério. Não só dizer que tem. Aqui muita empresa diz que tem, mas não sabe nem o que é. Eu tenho percebido isso, sabe? Declara que tem, quando você vai ver, não é. É uma instrução, é um treinamento, é uma coisa. Não é um processo que se constrói em cima de um relacionamento interpessoal, que isso é mentoring. É um processo de desenvolvimento que se constrói em cima de um relacionamento interpessoal, em que uma pessoa compartilha a bagagem dela com a outra. Pronto. Dentro daquela área específica em que a pessoa tem expertise, que o mentor tem expertise. Paulo, eu queria... a gente já estourou o tempo, óbvio, né? Uma meia hora falando de gestão, já estão em quase 45 minutos aqui falando sobre esse tema, que é maravilhoso, que é uma delícia, né? E chegando mais gente. Passando aqui que não dá para a gente perceber. Paulo, tem umas perguntas aqui, ó. Por exemplo, Robson, meu ex-aluno jovem talentoso, o curso de mentoring tem duração de quanto tempo? Outro ex-aluno brilhante, Derivan, sempre presente na live, professor, nesse momento difícil, ele vai passar. E quando passar, o mercado vai precisar de pessoas aptas para mentorar, ou mesmo preparar novos líderes de organização. Quais são os passos a ser tomados? Bom, primeiro passo é aprender como ser mentor, né? Tem que treinar as pessoas para saberem ser mentores. Um é fazer o curso da Erlis, que é maravilhoso com você, foi o que eu fiz. Mega recomendo. Acho ótimo. E a duração, Paulo, do curso? A próxima turma começa na segunda-feira próxima. Né? Só tem 4 vagas. São 5 dias, da segunda até a sexta. E nós vamos começar às 8h30 e vamos até às 13 horas. Às vezes a gente dá uma esticadinha. Que passa que a gente nem sente. Paulo, às vezes passa. Vou ter turmas assim, de dia inteiro, quinta, sexta e sábado. Né? Estou estudando a possibilidade de fazer também turmas à noite, mas só quando eu voltar para o Brasil. Né? Porque turma à noite no Brasil, para mim, fica de madrugada, eu não consigo. Você mora mais em Portugal ou mora mais no Brasil, Paulo? Esse último ano fiquei mais aqui por conta da pandemia, mas normalmente eu passo 6 meses aqui e 6 meses lá. Era para eu voltar em abril, mas aí cancelaram a passagem e tal. Resolvi ir ficando. Mestre, muito obrigado. Se deixar, a gente vai até meia-noite. Mas eu sei que horas estão aí já em Portugal? 4 horas a mais. Pois é. Ou seja... Então, só gratidão. Eu queria que você deixasse uma mensagem para inúmeros amigos, inúmeros ex-alunos, mentorados seus, ex-mentorados. E assim, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas aqui. Podem mandar para mim no Stories, inclusive sobre o curso da Erlis, ou vai lá na página. Qual a página da Erlis, Paulo? Eu não lembro de cabeça. erlis.com.br.
Erlich é ERLICH, erlich.com.br. Procura lá, formação em mentoring online ao vivo. É o primeiro que aparece, assim, uma faixa amarela em cima. Mestre, sua mensagem aqui para essa turma toda. Pode mandar as perguntas para você e depois você manda para mim. Responde. Olha, se eu for falar aqui, gente, olha, o curso, além de tudo, esse senhor, ele disponibiliza sessões de tira-dúvidas com a gente, uma vez por mês. Ele tem sessão de supervisão 3 vezes ao longo do ano. Eu sou muito fã, a generosidade, a humanidade desse cara. Ele não gosta não, porque ele é mais tímido. Eu sou mais, essa gente já tá bem vermelho, mas eu sou fã mesmo. E eu queria, eu só tenho que agradecer e pedir que você passasse a sua mensagem a todos que se interessam por fazer mentoria, por ser mentorado, para nós, ex-alunos seus. Se você puder falar aí para a gente encerrar. Bom, assim, primeiro, assim, eu descobri o que eu queria fazer realmente na vida quando eu descobri o mentoring. Ou seja, sempre fiz muita coisa legal na vida e tal, meu resultado teve fracassos também, mas o saldo foi bastante positivo. Porque eu era muito esforçado, sempre fui e tal, estudioso e tal. Mas, assim, quando você descobre que você é aquilo que eu queria e não sabia que era isso, né? Então pode ser que para muita gente o mentoring seja isso, sabe? Aquilo que você faz, ou seja, você sente prazer em fazer, você se vê no outro também, porque vê o seu trabalho, né? Vê o resultado lá no outro, vê o outro crescer, porque uma das coisas, um dos fatores foi a sua ajuda. Então, assim, mentoring dá uma satisfação tão grande que mesmo que você não vá fazer o mentoring para ganhar dinheiro, tá? Eu aconselho que se você é bom em alguma coisa, é bom em alguma área, comece a mentorar voluntariamente, para você sentir essa satisfação, para dar um bom propósito para a sua vida, se você ainda não encontrou. Acho que o mentoring pode proporcionar isso a todos nós. Bom, foi por aí que eu comecei mesmo. E, bom, até breve, né? Aliás, na verdade, até amanhã. Tá? Até amanhã. Uma perguntinha que eu sempre faço no final. Quem lembra quantas vezes a girafinha da gestão? Porque eu tenho o símbolo, falo sempre do gestor. E a girafa é o animal que mais espelha para mim o gestor, porque a cabeça está lá em cima, analisando as oportunidades e ameaças. Mas os pés estão no chão. Então eu gosto muito de falar. E eu faço sempre essa pergunta. Quem viu quantas vezes a girafinha da gestão apareceu? Ih, Derico, você errou de longe. Errou de longe. Também não. Bom, queria lembrar que amanhã temos outra live com a Fernanda da Tubi, de Porto Alegre, mas é específica sobre líder mentor. E aí é só entrar no Instagram, Tubi, T-O-B de bola E-E. Tubi Consultoria, Tubi Consulting. Paulo, você tem esse card? 18 horas eu jogo nos stories do meu card. Você já manda, eu jogo e quem tiver interessado, a gente já compartilha. Maravilha. Amanhã eu vou estar junto, maravilha. Vou estar assistindo. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Você sabe que eu gosto de falar sobre isso, né? Posso convidar mais para frente para outra? Pode. Vou explorar. Turma, até mais. E olha, Ana Marta, você que acertou. Só uma coisinha. A live é na quinta-feira. Amanhã nós temos o Mentoring Sem Dúvida, às 19 horas, para os nossos ex-alunos. Pronto. Mas você manda para mim no grupo da gente e eu compartilho nos stories e a gente faz uma divulgação. Mestre, só agradecer. Tchau, turma. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.